Fala galera, é hora de aprender com o professor Vini. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula você vai aprender uma coisa muito bacana, muito interessante, que é como é que a estrutura da membrana plasmática ela está composta, qual é a composição da estrutura da membrana plasmática, e você também vai aprender como que essa composição ela está interagindo para formar essa estrutura que é a membrana, tá bom? Então é uma videoaula muito bacana para você entender o básico aqui de membrana e você poder pegar depois lá a aula de transporte de membrana e entender o que está acontecendo ali, tá certo? E quando você fala de receptores, de hormônios e de outras coisas, você vai estar um pouco mais atento ao que está acontecendo. Então, vamos comigo. Bom, a membrana plasmática ou a membrana celular, ela é composta por basicamente três elementos. São três elementos muito importantes, três elementos que estão ali se associando, que são as proteínas, tá? Que estão representadas em formas diferentes aqui, os fosfolipídios ou os lipídios, porque nós temos ainda o colesterol que faz parte da membrana, tá? E além disso, os carboidratos, né? Então nós temos proteínas, lipídios e carboidratos que estão juntos, formando aquela estrutura básica do que a gente chama aqui de membrana plasmática. Tudo bem? Vamos seguindo. Então, o que é a membrana celular? O que é a membrana plasmática? Tá? Então, se a gente colocar isso em miúdos, trocar em miúdos, a membrana plasmática ela é um invólucro. Tá? O que é um invólucro? Ela seria lá uma barreira, ela seria um pacote que está envolvendo aí, tá? A célula aí está regulando as trocas do meio interno com o meio externo. A membrana ela funciona para a célula como sua pele funciona para você. Você tem uma pele que te protege, enfim, você faz trocas com o ambiente através de vários elementos, mas a sua pele protege você, tá bom? Essa pele te envolve, vai te proteger, vai isolar seu corpo. Da mesma forma, a membrana plasmática, ela também lhe protege, ela também vai lhe proteger, né? Mas ela não vai lhe proteger a nível corporal, ela vai lhe proteger a nível celular. As suas células utilizam a membrana plasmática para poder se isolar do mundo. Da mesma forma, qualquer célula utiliza. Então a gente fala aqui isso para uma célula humana, mas também vale para uma célula vegetal, também vale para uma bactéria. E aqui no nosso exemplo, nós temos, acompanha aí nosso apontador laser, né? Nós temos aqui a nossa hemácia e nós temos aqui uma célula de defesa do nosso sistema imune, um glóbulo branco, tá bom? Então aqui são exemplos de células que têm membranas plasmáticas e que precisam, né? Claro, como toda célula tem, da membrana para poder se proteger do mundo. Olhando aqui à esquerda, o que você vai observar é uma micrografia eletrônica da membrana plasmática. Isso aqui está bem mais aproximado. Então o que você vê aqui são diferenças de um microscópio eletrônico que aproximou pouco para outro que aproximou bastante, a ponto de você conseguir ver a estrutura da membrana. Então essa linhazinha aí que vocês estão vendo, né, mais descolorida entre esses dois conjuntos aí, né, de substâncias escuras, é a membrana plasmática, tá? Isso aqui é a linha da membrana plasmática em si. E o que você está vendo em escuro ali são proteínas que estão aderidas do lado de dentro e do lado de fora da membrana, tá? E qual seria a real função, então, da membrana celular? Qual é o papel dela? O que ela deve cumprir? É muito importante que a gente sempre esteja associando a estrutura à função, tá? Aquilo, da forma que é composto, da forma que está estruturado, ele tem uma função específica. E a função só pode ser executada também de acordo com sua estrutura. Então, qual seria a real função da membrana celular? A membrana celular, ela tem como função básica, se a gente pensar assim, ipsilíteres, né, o que é que a membrana faz ao pé da letra, ela vai manter o meio interno da célula quimicamente diferente do meio externo. Então a gente está falando de um balanceamento químico. A membrana ela está separando os elementos internos da célula dos elementos externos da célula. E nós não podemos perder de vista que essa função é uma função essencial para o seu funcionamento. Tá tudo bem? Olha lá, aqui no nosso esquema tem uma ideia do que eu quero dizer. O lado interno da célula tem que ser diferente de tudo aquilo que está fora dela. Então quando você entra numa piscina para tomar banho, por exemplo, tua pele vai te proteger. Ela vai evitar que você entre em contato, por exemplo, com o cloro, que você entre em contato, por exemplo,
com as bactérias que podem estar ali naquele meio, que a sua pele vai impedir que essas coisas entrem no seu corpo. A membrana plasmática também impede que coisas entrem na célula e que coisas que estão dentro da célula saiam. Tá? Ela vai regular essa entrada e saída de substâncias e dessa forma ela mantém o meio interno da célula diferente do meio externo dela. Tudo bem? Vamos seguindo. Aqui nós temos a estrutura básica da membrana plasmática, onde nós encontramos proteínas, tá? Nós temos aqui as proteínas periféricas, por exemplo, que estão indicadas aí, né, em azul aqui, ó, que estão cumprindo apenas com um dos lados da membrana. São proteínas que não estão completamente mergulhadas na membrana plasmática. Nós temos as proteínas integrais e as cadeias de carboidratos, tá? Então, além disso, aqui em rosa, a gente está vendo os fosfolipídios, né? Então isso aqui é fosfolipídio, tá? Então o fosfolipídio está aqui, as proteínas e os carboidratos. Esse modelo que você está vendo aí é o modelo do mosaico fluido da membrana plasmática, né? Feito aí por Singer e Nicholson, tá? Então é um modelo bem interessante, bem bacana, que a gente pode utilizar aí para poder pensar sobre a membrana, tá? Vamos seguindo. A membrana plasmática, ela é composta basicamente por três elementos, então. Uma bicamada lipídica, proteínas que estão mergulhadas nessa camada e, além disso, ela também vai trazer aí alguns outros elementos, como, por exemplo, os fosfolipídios, tá? Então, e os carboidratos. O fosfolipídio, ele é um elemento importante da membrana, porque esse fosfolipídio, ele vai ter uma cabeça hidrofílica, ó, e uma cauda hidrofóbica. A cabeça hidrofílica do fosfolipídio, ela é muito importante porque o fosfolipídio ele tem que estar ao mesmo tempo conectado com a água. Os lipídios são biomoléculas que são avessas à água, né? Isso aí é muito importante para a gente entender. Elas não têm tendência de se misturar com a água. No entanto, os fosfolipídios eles conseguem isso de maneira parcial. Eles vão misturar a sua cauda hidrofóbica, né, entre si, e a cabeça hidrofílica fica sempre misturada com moléculas de água, voltadas para moléculas de água. Resumidamente, a cauda hidrofóbica, porque ela tem medo de água. Agora não é um medo verdadeiro, tá? E a cabeça hidrofílica, porque ela tem afinidade com a água, ela gosta da água, tudo bem? O que mais que a gente pode destacar aqui nesse fosfolipídio e que é importante para a gente atentar, tudo bem? Então nós temos aqui no fosfolipídio uma molécula de glicerol, ó, tá vendo o glicerol aqui, ó, esses três carbonos aqui conectados com esses oxigênios aqui, ó. Isso aqui seria um glicerol que foi depois convertido para servir de estrutura para essa cadeia. Nós temos dois ácidos graxos que estão conectados, então vou pegar outra cor aqui no meu marcador para marcar os ácidos graxos. Então aqui, ó, toda essa estrutura aqui, ó, isso aqui é ácido graxo, tá vendo? Então são ácidos graxos que estão conectados, né, de cadeia longa. A gente tem um deles que é insaturado, que tem essa cadeia curvada, e a gente tem um que é saturado e tem essa cadeia reta. Então o ácido graxo saturado é reto e o insaturado curvado, beleza? E nós temos ainda aqui, ó, em cima do nosso glicerol, a gente tem dois elementos importantes para o fosfolipídio. Um é o fosfato, que é esse íon de fósforo aí, conectado com os oxigênios, tá? É o ácido fosfórico, que foi utilizado para essa molécula. E a colina, que é essa molécula nitrogenada aqui, ó, que está lá em cima. Então o que é que nós temos aqui basicamente no fosfolipídio? O glicerol, ácidos graxos e o fosfato mais colina. É a estrutura básica. O fosfolipídio, por conta dessa quantidade grande de oxigênios e de nitrogênios que ele tem nessas, né, cadeias carbônicas superiores, que ele tem aí nessas cadeias carbônicas da sua cabeça hidrofílica, né, essa cadeia carbônica aqui, por exemplo, onde nós temos um nitrogênio, e aqui embaixo no ácido fosfórico a gente tem mais oxigênios, tá vendo? Essa presença massiva de oxigênios e de nitrogênios torna essa biomolécula anfipática. Por que anfipática? Porque a cabeça é hidrofílica. Toda vez que a gente vê uma molécula orgânica que tem um número muito elevado de oxigênios e nitrogênios na sua estrutura, gente,
Isso significa que essa molécula é polar, porque o oxigênio e o nitrogênio é eletronegativo. E eles vão gerar, ambos vão gerar, uma carga elétrica, tudo bem? E essa carga elétrica é o que você vai utilizar posteriormente para conectar com a água. Então as coisas se misturam com a água por conta desta carga elétrica, beleza? Além disso, nós temos uma cauda hidrofóbica. A cauda hidrofóbica, ela não se mistura com a água porque ela tem cadeias carbônicas longas. Quanto maior a cadeia carbônica e quanto menos átomos de oxigênio, de nitrogênio nessa cadeia, menos ela vai se misturar com a água, ela se torna mais hidrofóbica. O fosfolipídio, então, ele consegue manter as duas características, se conecta com a água, mas ele também se conecta com outras coisas. O que mais que tem de bacana sobre isso? A bicamada lipídica, ela é apolar, tá? Porque ela permite a passagem de poucas moléculas de água e ao mesmo tempo ela forma uma estrutura semelhante a uma micela. Ainda podemos dizer que essa estrutura ela é mais próxima ainda, ela é mais semelhante ainda a um lipossoma. O que é isso? Micelas e lipossomas são estruturas globulares formadas de lipídios. Os lipídios eles vão ficando com a cabecinha voltada para fora e as caudas para dentro da estrutura, e na micela você vai ter uma estrutura globular dentro feita só por caudas de lipídios e do lado de fora feita só por cabeças de lipídios. Por outro lado, no lipossoma você tem uma bicamada lipídica que vai estruturando ali, que vai formar, tudo bem, aquela molécula, né, globular, só que dentro dela normalmente tem água. Então, as micelas e lipossomas são estruturas formadas naturalmente pelos fosfolipídios. A nossa membrana celular não se difere delas duas no sentido de que ela também é globular. Ela se assemelha muito a um lipossoma, muito a uma micela, porque os lipídios eles vão se organizar de forma que as caudas fiquem para dentro da membrana e as cabeças fiquem para fora da membrana. Observem aqui. Então nós temos as caudas representadas em branco aqui, ó, e as cabeças em rosa. Então as caudas sempre voltadas para o lado interno da membrana e as cabeças sempre voltadas para o lado externo da membrana, tá? Essa estrutura aqui que a bicamada lipídica ela vai fazer. Além disso, nós temos ainda, né, um papel importante de isolamento e de elasticidade conferido aí por essa bicamada. Como a água ela não consegue passar dentre as caudas dos fosfolipídios, ela passa na verdade bem pouquinho, é quase nada, é desprezível, né? Igual o Patolino fala pro Pernalonga, né? Você é desprezível. Então é desprezível mesmo. Então o que é isso? Nós estamos falando aqui de tão pouca água que ela não deve entrar nem na nossa conta, tá bom? Ela não faz tanta diferença. Então, como a água não passa através dessa bicamada, né? Ela não hidrata a célula através dessa bicamada, a bicamada ela faz um papel de isolamento, porque não só a água, mas tudo aquilo que está misturado na água também não vai conseguir passar. É uma barreirinha, sabe? Então quando vem uma coisa hidrofílica, ela tenta passar por ali, mas ela não consegue passar. E ela não consegue porque a água está fazendo barreira, né? Ou melhor, o fosfolipídio está fazendo barreira, né? Esse fosfolipídio que faz barreira, ele vai ali segurar, ele vai impedir que as coisas passem através dele, porque tem polaridade. Aquilo que é apolar e tem a mesma carga elétrica da cauda do fosfolipídio, porque tem uma cauda apolar e uma cabeça polar, né? O que diferencia o fosfolipídio, né, dos outros lipídios é justamente essa cabeça polar. Então quando ele tem uma cauda apolar, tudo aquilo que for polar não vai passar. O que tiver cargas não vai passar. Agora, se você pega uma molécula que ela é tendente mais a uma carga neutra, ela é apolar, então ela vai conseguir passar, tá, por dentro dessa bicamada livremente. As gorduras passam livremente por dentro da bicamada. Além das gorduras, você tem outras coisas que vão transitar livremente, como por exemplo o gás carbônico e o oxigênio, e assim por diante. Afora isso, tudo aquilo que é diluído na água não passa pela bicamada lipídica. A bicamada faz um isolamento. Os lipídios também estão em movimento. E como estão em movimento, eles fazem um papel de fluidez e de elasticidade da membrana celular. Essa fluidez e essa elasticidade são importantes para que a membrana se adapte, tá bom? Seguindo. Ainda temos o próximo elemento, que são as proteínas, que atravessam,
né, a membrana celular, ou que estão de um lado ou do outro. Se ela atravessar, ela é uma proteína transmembrana, uma proteína integral transmembrana, e se ela ficar de um lado ou de outro, ela é integral periférica. As proteínas transmembranas são importantes porque elas fazem transporte de substâncias e elas podem servir também para poder receber sinais químicos, por exemplo. Elas podem ser receptores de sinal, elas podem acionar mecanismos dentro da célula ou no lado externo da célula, né? Porque ela está conectada com os dois meios. Então o papel dessas proteínas aí, basicamente, é compor a estrutura e fazer conexões através do transporte ou através da sinalização. Aqui tem um exemplo de como essas proteínas são importantes e de como o transporte ele deve ser levado em conta, tá? É uma imagem aqui que eu retirei do site da Unesp. Então veja bem, nós temos aqui, ó, uma membrana sem proteínas, tá? Então uma bicamada sem proteínas e aqui uma bicamada com proteínas. Perceba que a diversidade de elementos dentro de cada uma dessas duas é muito diferente, tá? A presença de proteínas faz com que ela absorva mais elementos, tá? Com que a diversidade interna seja maior. Mas perceba que nem tudo entrou na célula, como esse quadrado vermelho. Porque as proteínas, elas são específicas. Elas vão fazer transporte de maneira específica. Então se tem as proteínas canais, por exemplo, que vão ser canais bem minúsculos, semelhantes a canos dentro da própria membrana, como se fosse a parede da sua casa, tá? Que tem canos por dentro, e que vão permitir a passagem de coisas. Ainda temos proteínas transportadoras que vão mudar de forma de acordo com a necessidade. Então, olhando aqui, a gente tem a proteína canal, que permite a passagem de coisas que têm o tamanho certo, e são coisas muito pequenas, e as proteínas transportadoras, que vão se conectar com os elementos e vão mudar de forma de acordo com a necessidade da célula, tá? Para transportar uma coisa que está de um lado, levar para o outro lado da célula. Sobre as proteínas, por fim, nós temos as proteínas periféricas, que podem compor o glicocálice ou servir de receptores. Os receptores de membrana são muito importantes porque eles recebem sinais. Algumas proteínas periféricas, em casos excepcionais, podem até fazer transporte, pegar uma coisa aqui, girar e jogar do outro lado. Então elas ficam transitando de um lado para o outro da célula através de um movimento que a gente chama de flip-flop. Tá? Ela gira e volta, ela gira para um lado, gira para o outro, e assim por diante. E vai levando isso, né, de um lado para o outro da membrana. Ela pode pegar uma molécula aqui e jogar do lado de lá. Essas proteínas, elas são muito importantes, enfim, porque elas são multifuncionais. Elas vão fazer vários papéis, tá, na membrana plasmática, e são essenciais para que a célula se conecte e se comunique. Por último, nós temos o glicocálice, mas o glicocálice está aqui por último, só que ele não é menos importante. Observe essa micrografia aqui de um enterócito. A gente está vendo aqui as microvilosidades de uma célula intestinal do rato. Agora olha esse granulado que está em volta da membrana celular. Esse granulado abundante que você está vendo aí são carboidratos, tá? Componentes do glicocálice. Esses carboidratos, esse glicocálice que é composto por carboidrato, ele é muito importante em muitos sentidos. Ele é uma proteção para a célula, para a membrana, a própria membrana se protege com ele. E ele também vai fazer reconhecimento celular. É o cara crachá, ó, igual o Severino do Zorra Total lá, o cara crachá. Que é isso? Quando uma pessoa recebe um órgão, ela não tem que ter compatibilidade. Essa compatibilidade, ela é dita pela composição da membrana. E um dos componentes para essa compatibilidade é o glicocálice, bem como as proteínas de membrana, dentre outras coisas. Então, nós estamos falando aqui dos complexos de histocompatibilidade. Tá? O glicocálice faz parte deles, é importante para eles, e do reconhecimento célula a célula. Tá? Ele é muito importante então, tá bom? E ele é feito pelo quê? Ele é composto por glicoproteínas e glicolipídios, porque você tem lá, né, a proteína e daí você tem o carboidrato que se conecta a ela. Esse carboidrato do glicocálice agora virou uma molécula mista, porque ele está junto com a proteína. Então, glicoproteína. Quando é um lipídio que está lá, ele também se conecta no lipídio, então vai virar isso aqui, vai virar glicolipídio, tá? Então isso forma uma camada, uma capa externa à membrana celular e vai nos servir aqui de proteção e de identificação, beleza? Sigam aí com o curso, na próxima aula vocês têm transporte de membrana, é muito bacana a aula de transporte de membrana, dê uma olhadinha que você com certeza vai lucrar com isso, tá? Um abraço para vocês aí, para todo mundo e tchau, tchau.